Bom, hoje eu vou falar de Karl Marx, né? É um autor extremamente famoso e independente de você concordar ou discordar dele, né, ele teve uma influência muito grande, né? As revoluções comunistas também, independente de você concordar ou não, elas foram diretamente influenciadas por Karl Marx, né? Os maiores nomes da Revolução Russa eram estudiosos de suas teorias, mas há muitas concepções, né, que eu acho que tanto quem é a favor ou quem é contra, principalmente às vezes quem é contra, faz uma interpretação rasa, né, que pegamos, por exemplo, né, a teoria o ponto da mais-valia, né, que é um dos pontos mais importantes da sua teoria econômica, que o trabalho, né, o valor, né, das coisas é gerado pelo trabalho feito nelas. Muitas vezes é dito coisas do tipo: então, se eu pegar uma coisa e trabalhar mais tempo nela, essa coisa vai valer mais? Por exemplo, se eu fizer um buraco, tampar ele, fizer o buraco de novo, tampar ele, ou seja, investir muito trabalho em um buraco, eu posso vender ele por um alto valor? Obviamente que ele não quis dizer isso, né? Quis dizer que era a média do trabalho social, e nem foi ele que disse isso. O primeiro a dizer foi Adam Smith, que na verdade é um dos maiores nomes, né, da teoria econômica capitalista, que o valor das coisas é trabalho. E isso é uma questão óbvia, né? Se eu gasto R$1 para produzir algo, eu vou ter que vender mais caro do que esse R$1. Se eu vender mais barato, eu vou tomar prejuízo. E quando ele estava, né, desenvolvendo essa teoria do valor da mercadoria, ele deixou bem claro que ali ele não iria influenciar, por exemplo, o valor da oferta e da procura, que o valor da oferta e da procura ele estica o valor ou encolhe o valor da mercadoria já existente, mas o valor base dela está na sua produção. E como eu disse, não foi ele que disse primeiro, depois teve David Ricardo, que usa a mesma teoria econômica de Adam Smith, né, onde fala novamente que o valor é gerado pelo trabalho, né, investido na produção de determinada mercadoria. Então, né, a ideia de que é simplesmente trabalho igual valor individual de cada mercadoria individual não se aplica, né? O trabalho é a média social. Se uma empresa gasta R$50 para produzir algo, outra empresa gasta 100, a média é R$75 e ele explica isso em detalhes através de centenas de páginas. O seu livro, né, O Capital, tem umas 1000 páginas, é muito grande. O capital, né, o valor ele divide, né, o valor de uso, né, da mercadoria, né, que é o valor que a pessoa precisa daquilo, então ela está disposta a pagar mais ou menos conforme a necessidade dela de uso, e o valor de mercado. Mas nesse aspecto eu já acho que ele exagera, porque é como se ele dissesse que o mercado foi inventado com o capitalismo, e não foi bem assim, né? O comércio existe desde sempre, o valor de mercado das mercadorias, pelo menos desde o início da civilização, né? Então um comerciante aí lá do mar Mediterrâneo na história antiga, ele só ia para outro país de navio, passava meses no mar, porque ele sabia que ele ia comprar lá mais barato e ia vender aqui mais caro por causa do valor de mercado das mercadorias. Do contrário, né, não haveria comércio. Mas ele coloca assim como o valor, né, o fetichismo da mercadoria como sendo praticamente uma invenção do capitalista. É dito, né, frequentemente que Karl Marx nunca trabalhou, ele foi sustentado pelo seu amigo Engels, né? Os dois estudaram juntos, se formaram, eram socialistas na Alemanha. Aliás, eles não inventaram o socialismo. Na época o socialismo estava muito em alta, no final do Império, né? Do Império Alemão, do Império Prusso, na verdade. O socialismo, o Império caiu justamente por causa da ascensão da ideologia socialista. Era algo que eles não conseguiam, né, lidar. Então, o socialismo estava muito em alta, mas não ainda havia um consenso do que era socialismo. Tanto que Karl Marx, ele, se eu não me engano, no Manifesto Comunista, tem muitos anos que eu li esses livros, mas ele fala que ele prefere ser chamado de comunista justamente para não se misturar com outros socialistas, que cada pessoa tinha uma versão do que era socialismo, porque se você não se declarasse socialista, dificilmente você iria ganhar visibilidade política na época, por causa da grande popularidade que o socialismo estava tendo. Então temos, por exemplo, o nacionalsocialismo, que também era alemão, assim como outros partidos, todos eles colocavam socialismo no nome. E também é outra jogada assim que às vezes quem é contra, né, ou a esquerda,
joga, né, e que eu discordo, eu praticamente, eu não sou de esquerda, mas há um argumento de má fé, né, por exemplo, o nacionalsocialismo é necessariamente de esquerda porque tem socialismo no nome, é algo assim que, dentro do contexto histórico, todo mundo se declarava socialista e existiam muitas versões do socialismo, então não tem o mesmo significado que tem hoje, né? Que você pode quase que colocar comunistas, socialistas numa situação semelhante, sendo praticamente o comunista seria uma versão mais radical, né? Mas não era o caso naquela época, onde havia muitos tipos, né, de socialismo. Aí Karl Marx, né, ele foi sustentado por esse amigo Engels, ele chegou a trabalhar assim, ele escrevia artigos para jornais, mas ele nunca realmente viveu disso, o grosso, né, da renda dele vinha desse amigo, né, que era filho de um capitalista, aliás, é irônico, né, que ele vivia dos lucros de capital e, ao mesmo tempo, criticava esses mesmos lucros. Até a própria ideia da mais-valia não foi uma invenção do zero dele, ele simplesmente pegou o conceito de justo lucro do capital de David Ricardo, aliás, ele deixa bem claro de onde ele tira, né, as ideias dele, ele faz notas de rodapé gigantes, onde ele cita David Ricardo, Adam Smith, ele transformou a ideia de justo lucro do capital, ou seja, se você organiza o trabalho, nada surge do nada, você colocar um monte de trabalhadores, soltar eles numa ilha deserta, é necessário um líder, alguém que organize esses trabalhadores para que você construa uma cabana, para que você plante, né, organizar, colocar regras, porque senão a tendência das pessoas é elas serem egoístas, elas pensarem só em si mesmas e no final, socialmente, elas não constroem nada. Então, para David Ricardo, o capitalista, por ele ter essa capacidade de organização, ele ser um líder, ele tinha o justo lucro, que seria, ele até estabelece um valor, né, 10% em cima do seu investimento. E para Karl Marx, esse lucro era necessariamente ruim, necessariamente estaria roubando dos trabalhadores, porque ele deveria ser revertido em todos os trabalhadores da fábrica e que os trabalhadores teriam capacidade de se organizarem sozinhos, eles não precisariam de um capitalista, de um investidor. Mas quando a gente foi ver na prática, né, a aplicação do comunismo, ele só conseguiu ser feito através, né, de governos autoritários, então, de certa forma, necessitou de um organizador, e não só um organizador comum, mas um organizador com poderes absolutos. Isso, para mim, é bem problemático, né, dentro do que se propõe, do que se pregava o comunismo e do que ele foi de fato, né. A gente também não pode dizer que não houve comunismo real, porque se for assim, a gente pode dizer que não houve cristianismo real, porque quem é que seguiu ao pé da letra cada palavra que Cristo falou? Então, todos os cristãos se tornaram absolutamente altruístas, nunca pecaram, nunca fizeram nada contra o que Jesus fez. Mas mesmo assim, a mesma, né, esquerda, né, que talvez o mesmo cara que vai falar que não houve comunismo real porque ninguém seguiu ao pé da letra uma ou outra coisa que Karl Marx falou, vai dizer que, por exemplo, as injustiças, né, do cristianismo e tal, usando 2 pesos e 2 medidas, né? Porque da mesma forma, Cristo inspirou algo, querendo ou não, organizou uma civilização inteira, que você não pode focar só nos malefícios, tem que focar nos benefícios. Mesma coisa o comunismo, ele organizou uma civilização inteira, né? Organizou a Rússia, a China, e você também não pode focar só nos malefícios, né? Apesar de que a quantidade de mortes, né, que ocorreu foi infinitamente maior do que toda a história do cristianismo, mas também a quantidade de pessoas, né, que viviam na época naquele local era muito maior. Houve, né, todo o desenvolvimento russo, né, que a Rússia, de país quase feudal, se tornou aí a potência mundial. Eu não sei até onde vale a pena, onde compensa, né, uma coisa pela outra, mas... e também há uma certa inocência de achar que é uma ideologia que faz o ser humano ser mal em determinada situação, sendo que o ser humano ele sempre vai ter seus defeitos, suas falhas, independente do tipo de pensamento que ele tem, independente se ele acredita no altruísmo absoluto, se ele pode acreditar no mundo do cada um por si, na violência, no darwinismo social,
e mesmo assim ser super educado e gentil com todos ao redor, e ele pode ser o maior cristão, o maior marxista, e você conviver com ele e você saber que é uma pessoa totalmente imprestável. Então é algo que as pessoas não controlam, como elas agem com relação às pessoas ao seu redor. E eu acho que é muito importante também a forma como as pessoas agem com suas pessoas ao seu redor, muito mais do que a ideologia. Pessoas fanáticas, né, ideologicamente, elas vão, por exemplo, considerar pessoas que discordam delas automaticamente preconceituosas ou más, mas ao mesmo tempo dificilmente vão tratar alguém ao redor delas com o mínimo de decência. Só como exemplo, porque, querendo ou não, Karl Marx, antes de tudo, foi um filósofo moral. É uma filosofia, é uma ideologia moralista, né? Ele não inventou nada, ele pegou teoria do que era o capitalismo e transformou, né, esse capitalismo em algo do mal, mas ele tinha fundamento porque ele falava, porque durante o século XIX, aliás, muita gente defende aí total livre mercado sem interferência do Estado. Isso não funcionou no século XIX, então não há por que acreditar que funcionaria agora. Não havia salário mínimo, não havia regulação dos mercados e mesmo assim, na prática, foi algo que não deu certo, porque o que aconteceu? Cada vez mais foram aumentando as horas de trabalho, a ponto de, em alguns locais, as pessoas chegaram a trabalhar 16 horas por dia, e o salário era o menor possível, para não passar fome mesmo. Tinha a ajuda da paróquia, né? A igreja dava uma ajuda aos pobres, a igreja recolhia, né, imposto. Na época ainda a igreja e o Estado eram um tanto juntas, mas com parte desse dinheiro que a igreja recolhia, ela dava em benefício para os pobres. E o que acontecia? Os salários diminuíam mais ainda porque os capitalistas já esperavam esse benefício. Então era meio que era como hoje em dia um programa de remanejamento de renda, né? Onde você paga um imposto para o governo dá essa renda para a população conforme ele acredita que a população é pobre e necessita. Mas, como podemos ver, o livre mercado gerou isso, né? Então, o trabalhador, né, com poucas horas livres, zero, né, hora livre, ele só parava de trabalhar para dormir, ele não aprendia nada, né? Ele estava sempre exausto, morria de desnutrição, de excesso de trabalho. Então, Karl Marx, quando ele escreveu, né, sobre o capitalismo, ele tinha, né, muitos motivos para realmente criticar. Ele até compara, né, que a vida do camponês feudal era muito melhor do que o trabalhador capitalista, e realmente, em alguns casos, isso não era mentira. Mas depois do século XX, né, muitos desses problemas foram resolvidos, né? Começou a ter leis trabalhistas, que pode sim ser acreditado, de certa forma, a uma pressão socialista. É algo que não havia como fugir, você ia ter que criar regras estatais, regras de um poder maior, porque, como eu falei, o custo do produto era o custo de produção dele. Se uma empresa produz a R$50 e outra produz um produto por R$100, ela tem que vender mais caro que isso. A que produz por R$50 vende por R$75. Ela sobrevive. A que produz por R$100, ela quebra, porque se ela vender por R$75, ela vai à falência. E o que acontece? Para a empresa que produz R$100 produzir a 50, ela tinha que pagar metade para o trabalhador ou fazer o trabalhador trabalhar o dobro do que ele já estava trabalhando. E então isso gerava uma pressão constante. A competição entre as empresas era a competição de qual empresa botava mais carga em cima do seu trabalhador. E quando surgiram regras como salário mínimo, horas máximas de trabalho por dia, que foram, né, algo que os próprios capitalistas precisavam, porque senão essa competição desleal ia fazer todos quebrarem. E certamente alguns que não seguiram, né, não pressionaram o trabalhador até o limite, eles acabaram quebrando de fato. Mas na Rússia, né, o trabalhador russo, ele ganhava por produto, o quanto que ele produzia. Ele, por exemplo, se ele fosse capaz de produzir mais, ele ganhava mais. Se ele fosse, ele ganhava por produto. Então, de certa forma, né, quando a gente fala lá, Ford, né, as linhas de produção, com o produto passando, né, e os trabalhadores lá apertando parafuso, isso não necessariamente foi diferente, né, em países comunistas. Na Rússia comunista, o trabalhador que ele não atingir certa meta é igual o cortador de cana, né? O cortador de cana, ele ganha pelo tanto de cana que ele corta, e muitas vezes ele é levado à exaustão por isso. Então o trabalhador ele também foi muito pressionado em países comunistas, mas a ideia, né, de leis trabalhistas surgiu com a influência socialista,
também, querendo ou não, uma valorização das mulheres, porque de fato no comunismo mulheres atingiram mais posições de liderança, apesar de que as posições maiores continuavam sendo masculinas. Mas também, ironicamente, né, a Rússia comunista, por exemplo, foi uma das maiores utilizadoras de trabalho escravo, né? Então pode ser argumentado até onde, né, ela libertou os trabalhadores e ela acusava, né, alguém politicamente, né, de não ser comunista. E aí essa pessoa era levada para um gulag, né, para um campo de concentração, onde, principalmente no início, né, da Revolução, foi utilizada quantidades absurdas de milhões de trabalhadores escravos, que não eram criminosos, eram pessoas que simplesmente divergiam politicamente, ou nem divergiam politicamente, pessoas que não tinham opinião política nenhuma. Às vezes você, por exemplo, era um camponês, chegava o governo querendo tomar sua terra, você vai fazer o quê? Você vai defender sua terra, você vai atirar contra o soldado, porque é sua, você não quer que ninguém rouba. E aí o governo roubava a sua terra e você ainda ia servir como trabalhador escravo, porque você foi considerado um inimigo da revolução. Então ocorreram injustiças absurdas de pessoas que não tinham mínima noção do que era capitalismo, socialismo, pessoas que ainda viviam no tempo feudal, que eram camponeses, que foram perseguidos absurdamente por ter uma vaca, por ter um pedaço de terra. Ele era considerado um burguês e acabou em grande medida, né, o movimento russo foi um movimento urbano contra a zona rural e é algo que manchou muito a história. Karl Marx, já no século XX, ele se tornou muito mais moderado, ele entrou em discordância, né, com os grupos socialistas que ele fazia parte, porque ele era contra uma reação violenta, em primeiro lugar porque ele sabia que não tinha como vencer, pelo menos na época, e em segundo lugar porque ele já estava velho e ele já tinha amenizado muito, né, as ideias dele. Ele ainda continuava um socialista, mas ele já não acreditava tanto mais na revolução violenta, ele acreditava mais numa mudança cultural, já aí com seus 60 anos. Um adendo, né, interessante, quando ele foi para a Inglaterra, né, sustentado com dinheiro de Engels, ele tinha uma empregada doméstica, né? Ele era um patrão, vivia em ócio, enquanto, né, a sua empregada trabalhava. E ele chegou a ter um filho com essa empregada. Ele traiu a esposa dele com a empregada, teve um filho. Esse é o problema quando você desenvolve uma teoria moralista, uma teoria querendo dizer o que é certo, o que é errado e lutar pelos oprimidos. Que você tem que ser um santo para você manter esse tipo de ideologia. Então, como Karl Marx teve lá a sua vida, né, de ócio sendo sustentado por um lado, por outro lado, ele é facilmente vítima, né, de críticas em sua vida pessoal. Mas ele foi um bom autor, ele é muito coerente no que ele escreve. Quando eu li, eu era bem marxista, eu gostei, principalmente, né, do Capital, que é um livro muito claro, muito direto ao ponto, sem enrolação, mas ele passa a maior parte do tempo não, 99% do tempo ele passa criticando o capitalismo. Ele realmente não tem uma solução, então é até difícil você falar em comunismo verdadeiro, porque o que é? Karl Marx não criou o comunismo verdadeiro. Dizem alguns que uma sociedade sem Estado, o comunismo, né, no seu estágio mais avançado, criaria uma sociedade sem Estado. Mas o que é uma sociedade sem Estado? Quando o Império Romano caiu, formou-se uma sociedade sem Estado, e o que aconteceu? Vários lordes locais, né, os líderes bárbaros, tomaram conta de tudo e formou depois o sistema feudal, onde com senhores locais e tal. Então, quando você tira o poder maior, o que surge são vários poderes menores, que um depois devora o outro, né, formando poderes maiores, né? Aí do lorde feudal formou-se depois os reis absolutistas. É um adendo, né, pessoal que eu faço. Bom, creio que é isso sobre Karl Marx. Eu iria evitar falar de autores mais famosos, porque cada pessoa tem um Karl Marx dentro de si, né? Cada pessoa vai interpretar de uma forma, porque quando uma figura é muito famosa, as pessoas elas tendem a criar uma concepção própria. É igual você falar quem foi Jesus. É muito difícil, porque cada pessoa já tem uma concepção própria de quem foi Jesus, do que ele significou. E Karl Marx, Nietzsche, outros aí que fizeram escola, são exemplos semelhantes, não semelhantes exatamente, mas são semelhantes em sentido de fama. Então as pessoas já têm preconcepções e tudo que você falar vai ser muito
fácil, né, de alguém discordar, porque ele já leu outras coisas, então ele já tem uma ideia diferente, ele já tem uma crença política, ideológica, moral diferente. Mas esse aí é vídeo sobre Karl Marx.